Ok, vamos lá. Bom, esse texto que nós vamos estudar hoje, que é Daniel capítulo 4 e a trilha 4, eu relembro vocês que nós estamos estudando um capítulo e estamos montando uma trilha para a gente percorrer esse capítulo de maneira mais atraente, mais dinâmica, mais motivante. Começa com essa nossa reflexão, né? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui nesse capítulo é a autoria dele. O autor desse capítulo é Nabucodonosor. Mas aí você vai pensar comigo, né? Ainda mais quem conhece um pouco de teologia, como assim? Nabucodonosor, um homem perverso daquele, mas a Bíblia não foi só santos que escreveram e tudo mais? É só que por alguma razão Deus permitiu que Nabucodonosor escrevesse esse capítulo. Esse capítulo é de autoria dele. Isso não mostra que nós devemos vencer esse preconceito que temos, né? De julgar pela aparência. Deus é que sabe. Então vamos confiar nele, né? Até porque esse é um capítulo histórico, né? Nabucodonosor simplesmente contou a parte da história dele. Bom, quando foi escrito? Cerca de 26 anos após aquele tema da semana passada da fornalha, tá? Mais ou menos 569 anos antes de Cristo. Foi que essa coisa aconteceu, tá? O texto todo é uma espécie de apologia à superioridade do povo judeu em relação aos pagãos, mesmo sendo um povo cativo. Uma lição para nós, que estamos nesse mundo cativos, que Satanás nos sequestrou também esse mundo. Nós estamos aqui cativos, mas nem por isso temos que entrar na dele. Nós podemos ser diferentes, que ali, entre gentios e judeus, havia um povo, não todos, mas algumas pessoas, os remanescentes, que tinham uma postura diferente. Era o caso de Daniel, Ezequiel, os amigos de Daniel e tantos outros que nós não conhecemos, porque a Bíblia não relata a vida de todos. E é também uma história de justiça e de graça, gente. Poxa, nós vamos ver aqui coisas bem fortes que aconteceram com Nabucodonosor, que se transformou em um verdadeiro animal. Daqui a pouco nós vamos entender por quê. Mas isso veio como um juízo de Deus. E é preciso entender esse lado de Deus, que tem muitos teólogos, muita gente que, não, Deus não faz nada que seja ruim para a gente, isso é tudo coisa de Satanás, Deus é só amor, bondade, não sei o quê. Realmente, Deus é só amor e bondade. Só que o amor de Deus, ele vem com a justiça amalgamada. Não existe para Deus amor sem justiça e nem justiça sem amor. E isso acontece na vida do crente, especialmente na vida do crente. A quem ele diz, eu repreendo, disciplino a todos que eu amo. Então, nota aí, amor e disciplina juntos. Né? Eu vou te provar como ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo dói. É fogo em cima do ouro para tirar as impurezas. Então, às vezes, Deus permite, ou Deus mesmo provê algum tipo de ação sobre nós que pode doer, como doeu agora, nessa história que vamos estudar, de Nabucodonosor. Mas é para o nosso bem. Não adianta eu ficar questionando, lá no céu a gente vai descobrir. Mas tem coisas que Jesus disse que é para nós, outras não é para nós. Então, entender claramente por que Deus se utiliza de dor e sofrimento para nos refinar, nos tornar pessoas melhores, é algo para a gente aprofundar muito mais e entender muito mais quando chegarmos no céu. Né? Então, vamos lá para o texto do capítulo 4 e do verso 4 e 5, que eu vou pedir para a Lucy ler. Daniel 4, verso 4 e 5. Pode ler, Lucy.
Já posso ler? Sim. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Beleza, brigadão. Aí está, Nabucodonosor estava tranquilo, sossegado, rico, poderoso, dominando tudo, porque o reino de Nabucodonosor naquela época era o maior até então. Não houve nenhum reino igual ao dele. Então, a manifestação desse reino foi para quase todo o mundo da época. Então, ele estava tranquilo, sossegado, e teve esse sonho. Poxa vida, ter sonhos é uma experiência que Deus nos dá e deu para muitos outros personagens bíblicos, e nem todos eram cristãos, bonitinhos, adoradores verdadeiros. Não, Deus se utilizou desse recurso de sonhos e visões para muitas pessoas. Eu relatei aqui alguns, não vou ler todos, você vai encontrar tudo completinho lá na trilha, né? Mas eu lembro aqui para vocês o sonho de José, por exemplo, né? O sonho do padeiro, do faraó, aquele sonho complicado que José explicou, né? Assim que pôde. O sonho do próprio faraó, aquele sonho da fome, do tempo de escassez, do tempo de abundância, e por aí vai. Eu lembro até do soldado midianita, o soldado midianita que estava atacando Israel, dominando tudo. Deus mandou Gideão ir lá com seu auxiliar chamado Purá, no meio da noite, na madrugada, e eles escondidos encostaram lá numa tenda, e aí o midianita, que estava tendo um sonho, um homem gentil, um homem perverso, terrível. Deus revelou um sonho para ele. Ele disse para o outro soldado amigo: eu tive um sonho agora, eu sonhei com um pão de cevada. E esse pão de cevada caía sobre o acampamento e matava 120 mil midianitas. Todos nós vamos morrer. Quer dizer, Deus anunciou isso para um soldado inimigo de Israel. Só que quem estava lá escutando era Gideão. E a partir daí, Gideão creu no poder de Deus para libertá-lo. E aí vem a história toda que a maioria de nós conhecemos, né? Gideão, com 300 homens, venceu 120 mil midianitas. Portanto, logo, logo, nós vamos ter o prazer também, porque está chegando o tempo do fim, né? Estamos nele, de também nos preparar para termos sonhos ou visões. Vamos ver isso? Pedi para a Sandra ler Joel 2, verso 28, Sandra. Vamos ler. Joel 2, verso 28. Joel 2, verso 28, Sandra. Acho que Sandra está com dificuldade. Juninho, desculpa, eu esqueci de desligar o microfone. O tá dia bom. Do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciaram a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visão. Muito bem. Obrigado, Sandra. Então está aí Joel falando sobre os últimos dias, próximo da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça. Jovens e velhos terão visões e terão sonhos. Eu acho que aqui, nesse grupo que me ouve, deve ter muitos que já tiveram sonhos reveladores. Aqui em casa, a Rosinha costuma ter muitos sonhos reveladores, tá? A minha ida para fazer teologia e o meu chamado foi revelado por Deus para minha esposa Rosinha. Ela me contou o sonho, Deus revelando a vontade dela para mim. E outros sonhos. Então, Deus tem se manifestado. E nós precisamos estar atentos a ouvir esses sonhos, as visões, e a ler a palavra para que elas se cumpram em nós, que seja o melhor possível no olhar de Deus.
Bom, mais uma vez, aparece o herói Daniel, né? Como instrumento de Deus para resolver a parada lá do Nabucodonosor, que teve esse sonho, só que dessa vez ele lembrou, mas não sabia o que era aquele sonho, não entendia o que é que ia acontecer, o que estava acontecendo. Aí chamaram de novo todo mundo, sábios, encantadores, adivinhadores, ninguém conseguia resolver. E aí chega Daniel e, com as qualidades que ele tem, dadas ou salientadas pelo próprio Nabucodonosor, eu recortei aqui Daniel 4, 8 e 9, dizendo: Daniel, no qual há espírito dos deuses santos, tá? E nenhum mistério lhe é difícil. Então, duas características de Daniel, tá? Ele tinha o espírito dos deuses santos, que era o jeito de Nabucodonosor falar, porque ele ainda não tinha se convertido. Então, tem alguma coisa sobrenatural nesse homem. Os deuses santos, puros, abençoam ele, revelam coisas especiais para ele, influenciam a sua vida, porque ele é uma referência aqui. E essa é mais um ponto para nós pensarmos. Até que ponto, na nossa comunidade, dentro da nossa família, okay? Tantos problemas, né, que existe na nossa família, de modo geral, né? Como é que está essa coisa? Como é que tem sido a nossa postura, nosso jeito de ser e de pensar? Há em nós espírito dos deuses? Né? E aqui eu me refiro, no caso, a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm influenciado a nossa vida, de modo que nós sejamos uma bênção para os que nos procuram. Né? Estamos na unção desse Espírito, né? Que a pessoa ungida, ela se torna, no meio onde ela está, uma fragrância. Né? Como Jesus, onde passava, era cheiro suave. A Bíblia diz que era cheiro de vida para vida. Era o perfume de Cristo. Então, Daniel tinha um perfume do Espírito Santo, o perfume de Cristo, que nos falta muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso modo de viver e de ser. Mas quando temos isso, até esse dia eu estava discutindo com um grande amigo meu, o pastor Alfredo, né? Dialogando, né, sobre essas questões, e chegamos à conclusão junto que, de fato, se estamos em Cristo, nós não pecamos. Nós só pecamos porque o inimigo chega e nos desvia de Cristo. Aí cai. Mas se a gente conseguisse, se nós conseguíssemos nos manter sempre linkado com ele, nós nunca pecaríamos. Lógico, não conheço ninguém na Bíblia que conseguiu tal façanha. Mas a Bíblia nos desafia a isso. Tá? E Daniel era um desses homens. Você vê quase que nenhuma falha em Daniel. Né? Foi o caso de Enoque, de Abraão, né? De José, onde você vê poucos erros, porque é como diz a Bíblia, né? O nascido do Espírito, ele não vive pecando, ok? Ele vive uma vida sem pecado. O pecado é um acidente para ele. Lógico que esse acidente geralmente acontece na nossa vida, né? Até Paulo, né, no alto escalão, disse: o que eu quero fazer eu não faço, quanto mais nós aqui, né? E os mistérios ele desenrolava. E assim é a pessoa que tem a Deus no coração diante das que não têm. Que elas vivem como cegos, como diz a Bíblia. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A pessoa que não tem Cristo é como se fosse morta. Então, os vivos auxiliam esses, entre aspas, mortos. Por isso que é importante esse lugar onde estamos. Um lugar de aprender, de transformação, de mudança. E as pessoas precisam perceber essa mudança em nós. Era isso que Deus queria que acontecesse com Nabucodonosor e também com todos nós. Aí ele usou Daniel para isso. Né? Aí, lá em Daniel 4, verso 14, quem está com a Bíblia aberta pode me acompanhar, é revelado o sonho. Olha que sonho estranho. O rei viu uma árvore no meio da terra, cuja altura chegava até o céu, que servia de alimento para todos os seres viventes. Olha só o tamanho da árvore, né? Mas ele também viu no sonho um homem, um ser, chamado de vigilante, que ele diz que é um santo que descia do céu e ordenava para cortar aquela árvore e destruir a árvore, mas deixar o toco, o troncozinho ali e a raiz. Tá? Ordenou também que o coração da árvore deixasse de ser coração de homem e passasse a ser
coração de animal por 7 tempos. Bom, esse foi o sonho. Sonho estranho. Tá? Primeiro a gente tem que desvendar essa questão do tempo, né? Quanto tempo essa árvore deixaria de ser homem para ser animal? Aqui a Bíblia diz 7 tempos. Agora eu vou pedir para Claudinha desmanchar esse mistério, né, Claudinha? Leia aí para a gente. Como é que a gente pode entender? Será que a Bíblia vai nos ajudar a entender o que são tempos, para a gente saber qual é o período que vai passar aquela árvore transformada em um animal? Vamos ver? Claudinha, Daniel 4, 24 e depois Daniel 11, 13. Pode ler, Claudinha. Então tá. Ok, pastor, primeiramente um feliz sábado e uma boa tarde, um abraço da Claudinha, na família Goldin e a todos os meus irmãos em Cristo Jesus aqui no grupo. Amém. Então vamos lá. Daniel 4, 24. Amém. Vamos lá. Amém. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Esse é o verso 4, 24. Agora, Daniel 4, 10, 11 e 13, né? Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Muito bem. Claudinha, lê de novo para mim o 4, 24. 4, 4? 4, 24. Ok. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, o meu senhor. Só isso? Tem aí o tempo, não? Só isso. Aí depois tem o 25. Leia. Para mim é só. Pode ler o 25. Será? Ok. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem comer. Muito bem, é isso. Amém. É porque eu pensei que estava no 24, estava no 25, quando ele fala de tempos. E aí o verso Daniel 11, 13 esclarece que esses tempos são anos. Então, resolveu o nó, ok? Então, eram 7 anos, ok? Eram 7 tempos que o próprio Daniel 11, 13 esclarece que esses tempos são anos, tá? Resolvido, né? Então, vamos lá. Agora vem a interpretação. Daniel começa a interpretar. Não foi fácil para ele, porque, gente, o texto do sonho dele é duro, é doloroso. Como é que você vai chegar num rei, naquela época, se matava quem chegasse para dar notícia ruim ao rei. Rei era para só ouvir coisa boa. Quem chegasse na sala dele para falar coisa ruim, morria. Então, tinha que ter muita coragem, né? Mas Daniel, mais uma vez, orou a Deus e se aproximou do rei e falou. Então, a primeira fala de Daniel, antes de dizer a parte ruim do sonho, ele diz: o sonho seja contra os que te têm ódio. Daniel 4,19. O sonho seja contra os que te têm ódio. Opa! Então já aliviou a barra, né? Porque muitos estudiosos creem que Daniel quis se referir aos principais inimigos que odiavam Babilônia e o rei, que seriam os assírios e os egípcios, ok? Então,
Lá em Ezequiel 31, verso 3, 5 e 6, eu não vou ler agora por conta do tempo, mas vocês vão encontrar Ezequiel contando numa visão, numa profecia contra o Egito. Aí Ezequiel compara a nação e os reis da Assíria e do Egito, e também o próprio Nabucodonosor, a árvores. Grandes árvores que seriam cortadas. Então, veja, no ano 612, Nabucodonosor vence os assírios. No 605, ele vence os egípcios, na Batalha de Carquemes. E aí a gente tem que ter assim, muito cuidado, porque com as contrafações de Satanás nesse ponto do estudo. Porque havia no Oriente Próximo e Médio, porque aquela região ali da Síria era o lugar onde se supunha que Deus estabeleceu o Éden. E por ali se criou a ideia de que existia uma árvore, a árvore mundo, que seria uma árvore que iria até as alturas do céu, até as nuvens. Porque os cedros daquela área dos assírios, havia essa fama dos cedros, que eram tremendamente altos, fortes. Então, seria uma árvore que existiria no imaginário, que todo rei queria ser, se comparar a ela. Então, Ezequiel, quando compara esses reis àquela árvore, estava mostrando realmente o enaltecimento desses reis dessas nações. E todas elas foram vencidas por Nabucodonosor. Então, assim, Satanás ele sempre faz contrafações. Então, Deus tem a árvore do Éden, aí Satanás pega e cria essa ideia no imaginário, que há uma árvore que representa o poder, a glória, a majestade dos reis, os reis gentios, os reis idólatras. Então, eles se viam com essa árvore. Então, eles tinham um orgulho, uma presunção muito grande, certo de que nada no mundo podia vencê-los, porque os deuses lhe dariam isso. Então, sempre Satanás faz esse confronto, né? Então, tem a trindade divina, tem a trindade também satânica, né? A primeira e segunda besta, e o espiritismo, que é colocado lá no Apocalipse como sendo a tríade diabólica que se contrapõe à tríade divina. Então, sempre Satanás procura fazer contrafações, né? O reino de Deus, o reino dele, do mundo, ok? Então, assim, na nossa vida, no dia a dia, tem que ficar muito ligado naquilo que você está lá diante de uma TV, diante de Netflix, o que for, tem coisas boas, mas Satanás coloca as coisas ruins, dizendo que elas são semelhantes às coisas boas, ok? Aí vem a ideia bíblica da virgindade, do cuidado, né? Não se entregar às pessoas, porque nós somos um corpo que é santuário do Espírito Santo, né? Aí vem Satanás e coloca a ideia do ficar, e não, isso é normal, todo mundo pode transar e tudo mais. Não tem esse negócio de responsabilidade. Então, é isso. Então, o inimigo vai colocando coisas contrárias àquilo que Deus coloca, né? Bom, aí, essa coisa da árvore, eu achei que seria interessante nós pensarmos em nós mesmos também na simbologia das árvores. Tá? Então, Êxodo 15, 25, nós vemos Moisés lançando uma árvore nas águas, e aquelas águas que eram amargas se tornaram doces, ok? Então, essa árvore, na perspectiva de Moisés, é o povo de Deus, que Deus colocou naquele lugar central para influenciar as nações. E isso também serve para nós individualmente, é o processo encarnacional. Aí vem o texto de Salmo 1:3, que diz: o justo é como a árvore plantada junto às águas. Então, nós somos comparados à árvore, né? O justo é a árvore de vida, ou seja, ele gera pessoas que geram vida, ele gera vida nas pessoas. Então, assim, aí vem o juízo de Deus sobre as árvores, né? Que é o caso de Ezequiel. Ezequiel
fala desse juízo sobre essas árvores. Deus vai secar tudo, destruir tudo, cortar tudo. E outros textos mais, tem um montão aqui que eu deixei para vocês apreciarem na trilha, tá? Bom, ainda na perspectiva da interpretação, Daniel deixa claro que se trata de um decreto do Altíssimo contra o rei, por 7 anos. Aí vem a parte dura da revelação, né? E da interpretação. Quando Daniel diz, a árvore és tu, ó rei Nabucodonosor. Então, gente, imagina, né? Ele dizer que aquela árvore que tinha coração de homem era o próprio Nabucodonosor. E que Deus estava fazendo isso porque Nabucodonosor não tinha ainda se convertido, se convencido, entendido tudo o que Deus tinha feito por ele. E que aquele domínio, aquela força era dada por Deus. Não vinha dele próprio. Mas o orgulho permanecia em Nabucodonosor. E aí ele vem dizendo o resto do sonho, né? Serás expulso dentre os homens, viverás entre animais do campo, tá? E até que se reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, tá? Márcia, confirma para a gente esse texto aí, por favor, Márcia. Daniel 4, verso 19 a 25. Eu separei aqui umas pequenas partes, mas queria que você lesse o texto completo. 19. Márcia, Daniel 4, 19 a 25. Ok, boa tarde. Boa tarde. Deus te abençoe. Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que vistes, né, que cresce e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi visto por toda a terra, cujas folhas eram formosas e os seus frutos abundantes, e em que para todos havia mantimentos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as árvores do céu. Eis tu, ó rei, que crescestes e te fizestes forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, o vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e derrubai, e destruía, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, que na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Exatamente. Até o 24, né? 25, valeu 25. Desculpa. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Muito bem, Márcia, muito obrigado.
Então é isso. Deus tinha dado todo aquele poderio que chegou até os céus, porque a simbologia da árvore é isso, era que os animais ficavam à sombra daquela árvore. Todo o cuidado, toda a vida girava em torno daquela árvore. Um lugar poderoso, extenso, alto, com feitos que chegaram até as alturas do céu. Então Deus estava olhando, os anjos observando. E a ideia era que toda essa dádiva dada era para abençoar outros, para que através dele Deus fosse conhecido e amado. E porque isso não aconteceu, vieram as maldições sobre ele. Assim como nós. Cada um de nós aqui, na sua esfera, tem o conhecimento, a bênção, a unção, né, que recebe de Deus. E cuida. Então, o que Deus quer é que nós desaguemos. É que nós somos seres, digamos assim, diatérmicos, né? O calor passa por nós para chegar a outros. Não pode ficar em nós. Então, tudo que Deus nos deu, tudo que Deus fez por nós, Ele espera que isso, de alguma maneira, repasse a outros. Tá? O outro não é o nosso inferno, como dizia Sartre, né? Mas eu dependo do outro, eu preciso do outro. E essa necessidade mútua aquece os corações e prepara todo mundo para a vida eterna. Aí tem mais, né? No verso 26 e 27, diz: quanto a deixar a cepa, quer dizer, o tronco, o reino tornará certeiro depois de reconhecer que o céu é que domina. É Deus que te dá tudo. Aí no verso 27 diz: põe então fim a teus pecados e iniquidades e use de misericórdia para com os pobres. Tiago, num dos seus textos, diz o seguinte, que a verdadeira religião é livrar-se da corrupção do mundo e atender os necessitados em sua necessidade. Nós temos sido muito débeis em nossa beneficência social. Nós temos sido muito egoístas, porque a igreja final dos tempos é a igreja de Laodiceia. E ela é uma igreja egoísta, presunçosa. Ela diz: eu não tenho falta de nada, sou rica e abastada. É tudo isso porque Deus deu. E ela não partilha com ninguém. Então Deus chama a atenção gravemente. Deus diz a ela: se ela não mudar, será vomitada da boca de Deus. Essa mornidão de Laodiceia causa náuseas em Deus. É um símbolo muito, muito duro, né? Que impacta muita gente. Isso que o livro do Apocalipse diz. Mas essa é a ideia, tá? Para que aquilo não acontecesse, ou mesmo se acontecesse, o rei teria a chance de se arrepender. Por isso que ele diz: põe fim a teus pecados e iniquidades e usa de misericórdia, porque Deus tinha dado aquela unção, Deus tinha dado aquela porção dobrada para ele, todo o poder que ele recebeu, para que ele fosse um instrumento de Deus para as nações. E como Nabucodonosor só fazia maldades, as coisas ficaram cada vez piores para ele. Bom, aí veio o cumprimento dessa profecia, porque era uma profecia condicional. Vocês veem que no fim, então tem muita coisa na Bíblia que é condicional, entendeu? Se tu não deixares esse pecado, eu vou retirar o castiçal de você. Se não comprares ouro, colírio para ungir teus olhos e vestiduras brancas, vomitar-te-ei da minha boca. Então, são condições, né? Condições que estão constantemente na palavra de Deus e em nossa consciência, aqueles que leem e que conhecem, né? Deus diz: eu amo os que me amam. Quem me busca pela madrugada me acha. Então, assim, ele quer uma reciprocidade de amor. Quando chegar ao fim dos tempos, quem não lhe ama, quem não aceitou como seu salvador, está lá fora, porque ele vai dizer para o pessoal da esquerda: nunca vos conheci. E para a turma da direita: vinde benditos do meu Pai. Ok? Então, assim, olha só o que ele diz, né? Um ano depois. Então, Deus foi bastante misericordioso, esperou bastante tempo, deu para ele um ano, para que ele mudasse de atitude. E ele está nos dando também, não sei quanto tempo, mas cada um de nós que está nessa sala tem coisas para se aperfeiçoar, tem coisa para melhorar. E a mensagem é a mesma para nós. Olha, se você não melhorar, virão algumas maldições sobre você.
virá alguma justiça, virá algum castigo, virá alguma rebordada para cima, porque Deus é bonzinho, bonzinho. Mas quando ele chega no ponto que chegou na misericórdia, aí vem pesado para cima da gente. Então é bom ouvir, e é bom atender. E ele espera, mas às vezes não acontece. E aí foi o que aconteceu com ele e pode estar acontecendo com a gente. Às vezes as coisas acontecem e nós não pensamos por que elas aconteceram. Um dos motivos pode ser esse. Olha o que ele diz. Depois de tudo que ouviu, olha, sou eu que te dei tudo, te humilha, deixa teus pecados. Não é essa Babilônia que eu edifiquei? Está lá em Daniel 4, 29 a 30. Daniel, lê para a gente. Já pode não ter dúvida que eu estou aqui lendo no meu computador. É bom que Daniel lê para a gente ver que é real o negócio. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só. E isso quem está contando é ele mesmo, gente. Não é Daniel, não. Esse capítulo é dele, a autoria dele. Eu, depois de 12 meses, fiz essa... Só que ele está contando isso tudo depois da experiência toda que ele viveu, porque a gente não está sabendo ainda tudo, né? Estamos vendo como ele retratou a história, ok? Então é isso. A grande Babilônia... O que tinha em Babilônia para causar tanto orgulho nesse homem, né? Bom, era a Nova York do antigo Oriente Médio e Próximo. Tinha 520 quilômetros quadrados, né, de extensão. Tinha micro cidades menores dentro lá. Vocês terem uma ideia, a muralha, eu anotei aqui, 26 metros de espessura tinha a muralha. E 102 metros de altura. Gente, que muralha é essa? Portões de bronze, inúmeros templos e jardins, inclusive uma das 7 maravilhas do mundo, né, o Jardim Suspenso da Babilônia, construída por ele. Por isso ele disse, tudo isso eu fiz com meu grandioso poder para a minha glória, para a glória da minha majestade. Sabe? Nós somos muito orgulhosos. Às vezes, uma simples coisa, um simples ponto de vista, a gente não abre mão nem a pau, a gente briga, aquela coisa, sabe? Porque a gente se acha muito inteligente, muitas faculdades, muito dinheiro, muito não sei o que. Gente, nós não somos nada. Olha, a Bíblia diz que nós somos menos do que nada. Gente, ser nada já bastava para a gente. Mas Deus faz questão de dizer que nós somos menos do que nada. Como é que algo pode ser ou alguém menos do que nada, se nada já é nada? Eu nem sei imaginar o que é algo menos do que nada, mas é isso que nós somos. Agora, em Cristo, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Diga amém. Em Deus, nele, faremos proezas. Então, vamos atribuir a ele, vamos ser mais humildes. Nos falta isso. Nós temos um orgulho típico de Laodiceia. Somos a última igreja desses tempos. E ela é assim, nós somos ela. Não é só os adventistas, não é católico, é carismático, é presbiteriano, Assembleia de Deus, tudo um bando de orgulhosos, que tem que se humilhar diante de Deus. Porque tudo que somos e temos foi dado por Ele. Nossa vida, a esposa, o marido, os filhos, a riqueza, a pobreza, o que temos, muito ou pouco, é dádiva divina. Não podemos nos envaidecer por isso. Esse é um sentimento duro de dizer, mas não é um sentimento de Deus. É uma guerra, é um grande conflito. Então nós precisamos, e isso é comum, isso é coisa do dia a dia. Vacilou, ele pega a gente, o inimigo, e derruba, e humilha. E ainda humilha Deus. Vituperia o nome de Deus. Tenta colocar no chão o nome de Deus, como eu já disse na aula passada, né? Ele diz, eles não querem te adorar, eles adoram a mim. Eles fazem o que eu quero e não o que você quer. Isso não só no mundo, mas mesmo no seio da sua igreja. Bom, aí, quando ele faz essas afirmações, ele mesmo diz que imediatamente ele ouve uma voz. A voz daquele vigilante que ele tinha visto. Ah, apareceu um vigilante.
Aí a voz diz, passou de ti o teu reino. E foi-se os teus bens. Então, gente, nós vivemos coisificando pessoas e personificando coisas. Temos sido gigantes da inteligência, mas pigmeus da consciência. Coisas que não valem nada. Se pegar no meu iPad, eu passei a chave no meu quarto. Se alguém entrar e mexer nas minhas coisas, gente, coisas. A vida material de Nabucodonosor florescia, mas a sua alma estava num deserto. Muitos de nós aqui podemos ter muitas coisas, não adianta, não vamos levar isso para lugar nenhum, gente. Louco, hoje te perderão a tua alma. E para quem será? E quem adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso estamos nessa sala, estudando temas tão importantes abordados no livro de Daniel, um livro profético, que aponta não só para o presente de Daniel, mas para hoje que estamos vivendo. E hoje nós estamos vendo com aquele homem, Deus mandando um anjo, um vigilante, que estava atento, que vê tudo, que via tudo na vida dele e vê tudo na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Aí vem a maldição, né? E aí vem algumas maldições sobre nós, que às vezes nem sequer pensamos sobre a razão disso. Algumas dores provocadas por nossos erros, provocadas pelo inimigo e muitas vezes provocadas pelo próprio Deus, que nos prova. Aí cresceram seus cabelos com as penas das águias, suas unhas como as das aves. Ele se animalizou. O pessoal chama essa tendência de zoantropia, que é essa coisa de um ser humano passar a conviver, a agir de modo animalesco, como se fosse um animal e não uma pessoa. E assim viveu ele, comendo a erva do campo, na loucura de um animal. Tá? Lembre-se que essa é outra lição para nós, que muitas vezes nos isentamos da razão e entramos numa perspectiva de instinto, né? Freud fala muito nisso, que temos a razão, temos o subconsciente e temos o instinto. E, geralmente, nos seres humanos, especialmente aqueles que não têm a Cristo, há uma prevalecência da tendência instintiva, animalesca. As coisas do instinto são aquelas coisas que nós fazemos sem pensar. Que o instinto que manda, né? É saída que sobe tão repentina. Isso é do instinto. E algumas pessoas vivem mais dominadas por isso. Né? Os loucos, eles chegam a esse extremo. Já perderam a razão, não pode estar no convívio, por isso são internados. E nós, muitos de nós, chegamos até perto disso, né? Com neuroses, com problemas emocionais mais diversos, que nos leva a perder a cabeça muito fácil, né? Pedro é um exemplo disso, né? Quando pegaram Jesus, ele puxou a espada e arrancou a orelha de soldado. Era sempre instintivo, era sempre... Foi preciso muito tempo de convivência com Cristo para Pedro. Aquele livro Temperamentos Controlados aborda essa questão. Como Deus trabalhou com Pedro. Então é preciso muito trabalho, muita comunhão com Deus para a gente se superar nessa tendência nossa para descambar para o instinto. Tá? A razão, dependendo do tipo de subconsciente que tivemos, de experiências que vivemos na infância, e também algo que trazemos na parte genética, que vão regular isso, entendeu? Então, quanto mais Jesus na vida, desde pequeno, mais possibilidade da gente ter uma razão mais forte que domina os impulsos do instinto, né? Então, quando a menina diz, vamos para a cama, quando o rapaz diz, vamos para a cama, sem ter nenhum compromisso de casamento, aí vai depender dessas estruturas e como elas estão, se vamos realmente para a cama ou se vamos resistir, dizer, quando casar, a gente
vai chegar junto. Aí vai ser maravilhoso, que nós vamos estar na bênção de Deus. Então, o vigilante que estava vendo tudo não gostou do que viu. Vigilantes, os estudiosos dizem que porque em Daniel 4,13 é usado no singular, o vigilante, provavelmente é aquele que veio com a missão. Mas lá em Daniel 4,17 fala os vigilantes, tá? Como se houvesse no céu uma espécie de concílio, tá? De anjos com essa característica de vigilância, que tinham, inclusive, poder de baixar decretos, porque saiu o decreto. Então, notem que Deus é maravilhoso, né? Ele dá liberdade para esses anjos para reunirem, porque vocês viram, vamos ver em outras situações de Daniel, que tem anjos de cada nação, né? Arcanjos que tentam trabalhar com as nações. Então, aqui nós também temos esses anjos que se reúnem e definem. Então, saiu o decreto. Deram tempo. Aí é preciso que você pense comigo agora. O que na nossa vida está precisando do tempo específico? Antes que saia algum decreto. Ou até já saiu o decreto para alguns de nós. Isso é duro demais de ouvir. Mas é a realidade. É a realidade dos mistérios que estão entre o céu e a terra e que estão do lado invisível da vida. Que nós muitas vezes não sabemos e que de vez em quando pegamos uns vestígios, como esse agora, indicando que, poxa, tem um concílio lá no céu de anjos vigilantes que baixam um decreto, e eles baixaram o decreto. Vai vir um caráter animalesco nele, vai dominar ele. E assim aconteceu. Isso é bom para nós, porque mostra que nós não vivemos num deísmo, que é essa filosofia que imagina que Deus criou tudo e foi embora, se distanciou. E a gente se vira aqui. Não, nós temos um Deus do teísmo. O teísmo é diferente do deísmo. No teísmo, nós temos um Deus que diz: eu habito no alto e santo lugar, mas também no coração do contrito. Amém? Digo amém. Deus habita nesse coração da gente aqui. Não sei como é que a gente pode conter, mas a Bíblia diz que habita. E enquanto habita, a gente resiste ao pecado. Então, assim, Deus esperou meses retardando o juízo sobre ele. E talvez Deus esteja esperando meses ou até mais tempo para mandar o juízo sobre nós, se estiver merecendo de alguma forma. Isso é duro de pensar. Ou já mandou para muitos de nós que estamos nessa sala ou que não estamos. Mas uma coisa que precisamos saber é que todos os juízos de Deus, eles são restauradores. Todos os juízos de Deus são restauradores. Eles vêm, doem, incomodam, mas vêm para restaurar. No caso de Nabucodonosor, isso é claro, né? Eu acho que também na vida de todos nós. Se voltarmos aí para ver algumas coisas, eu mesmo tive muito mal, né? Em alguns momentos da minha vida, distante de Deus e tal. E Deus mandou para mim, foi um juízo. Quando eu fui dado como morto, não dá para contar aqui a história, né? Tem outros meios da gente saber, né? Mas eu morri, estive morto. Foi duro aquilo para mim. E Deus me restaurou. Então eu tive que repensar minha vida, conversar com minha esposa e juntos estabelecer uma nova vida, uma nova perspectiva de vida na unção do Espírito. Mas aquilo veio para mim, todo aquele sofrimento e dor, como um juízo. Deus me deu a oportunidade. Eu demorei a acordar. Isso é certo. Não há dúvida nenhuma para mim e minha esposa, que vivemos o drama, que nós recebemos o juízo de Deus. Mas ele veio para bem. E foi duro, mas me fez bem. Eu não sou mais o mesmo homem que era antes. Lógico, estou trabalhando, ainda cometo muitos erros, mas estou crescendo, que é assim o crente, né? A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Bom, final da história, depois de todo esse sofrimento, vem o reconhecimento de Nabucodonosor, que é a coisa mais linda do mundo. Capítulo 4, verso 34, diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu
Entenda. Quando você está na mais baixa condição, Deus lhe dá condição de levantar seus olhos para os céus. De levantar nossos olhos para os céus. Não importa em que condição você esteja. Em pior condição do que Manassés viveu, eu não sei quem nessa terra já viveu. Mas ele, em algum momento, voltou os olhos para os céus. Pior condição do que aqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus, não sei quem já esteve. Mas naquela condição deprimente, eles levantaram os olhos para o céu. Há sempre uma chance para nós. Acredite. Levante os olhos para os céus. E aí ele dizia, então, tornou-se em mim o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo. Então, o entendimento. Nós precisamos do entendimento do Espírito Santo. Principalmente a maioria de nós que vive muito mais, por qualquer coisa a gente perde a cabeça, num domínio muito mais instintivo do que racional. Nós precisamos muito disso. E ali, cobrando de Deus, Senhor, me tira dessa condição. Eu preciso ser melhor. Eu preciso agir melhor. E aí veio a luz, veio o entendimento, e ele bendisse ao Altíssimo. Louvou, glorificou e disse, é ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, Nabucodonosor aqui está reconhecendo a Deus. E aí eu volto lá para Daniel 4:1, quando ele está contando a história, que esse texto que eu li é do final da história. Mas quando ele começa no capítulo 1, ele também enaltece Deus, já como resultado da maravilha que Deus fez em sua vida, lhe tirando daquela condição instintiva em que vive a maioria das pessoas hoje no mundo. No meio dos crentes, poucas exceções, porque mesmo no meio dos crentes, eu conheço muitos, já se batizaram, mas continuam agressivos, continuam tendentes ao pecado, continuam promíscuos, continuam adulterando, mentindo, enganando, perdendo a cabeça, enfim. Aí ele diz, ele deu testemunho a todos os povos, porque ele faz um decreto para chegar a todos os povos, a toda a terra, para contar o que Deus lhe fez. Reconheceu o reino de Deus sempre eterno, se maravilhou com seus sinais e maravilhas, porque ele diz isso, teve seu reino restituído e ajuntou extraordinária grandeza. Gente, isso aqui é uma alegoria para nós pensarmos que um dia vamos estar no céu e não vai faltar bem para a gente. É rua de ouro, é pedrinha, pérola com novo nome, é árvore da vida, é cidade com porta de pérola. Não vai faltar essas coisas, não. Então, vamos focar lá em cima, porque é lá que estão as coisas que permanecem. Aqui a traça e a ferrugem corrói. Então, não vale nada meu carro, minha casa. Se der, deu. Se não deu, não deu. Se perdi, perdeu. E vamos para frente. E, finalmente, ele termina de dar os sinais da sua conversão. Né? Nisso, agora, a maioria dos teólogos que eu li afirmam que houve uma conversão. Não se sabe como ele começou a agir ali depois, como teria sido a sua vida, o seu reinado, por conta dessa transformação, mas ali ele se converteu. Aí ele diz, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Por isso, ele pode humilhar aos que andam na soberba. Gente, a soberba, o orgulho, é um dos nossos principais males, que é o mal original do inimigo, e que ele faz questão de nos colocar, porque é isso que nos coloca em resistência a Deus e ao nosso próximo. E aí a vingança vem a galope, para cima da gente. Bom, terminamos agora, e eu quero concluir com a figura de duas cidades que estão dentro de nós. Deus não esquece o nosso rosto. Os vigilantes estão atentos, anotando tudo em nossas vidas. E eles sabem em que cidade nós estamos.
Eu queria lhe perguntar agora que me ouve, você que me ouve, em que cidade você está? Em que cidade o nosso modo de viver, de agir e de ser nos situa? Porque não é só levantar a mãozinha, não. Eu estou em Jerusalém, tá mesmo? Bom, é simples. Vamos fazer uma autoavaliação. Isso é bom. Vinde arrazoai comigo, diz Jesus. E estamos em qual cidade? Em Babilônia ou em Jerusalém? Jerusalém. Shalom. Salém. Paz. Estamos na cidade da paz? Ou na cidade da confusão, do orgulho, da presunção? A Babilônia permanece viva ainda no coração de muitos. Mas ela vai cair, diga amém. Vamos provocar essa queda em Babilônia hoje, nesse momento que estamos aqui nessa sala. Vamos invocar o nome do Senhor e o Espírito Santo para que mais uma vez realize um milagre e nos dê a chance de recomeçar do zero. Tentar de novo, não desiste não. A gente tem que tentar de novo. Ah, porque eu caí, porque isso não esquenta. É assim mesmo, nós somos humanos. A Bíblia diz para não pecar, mas se acaso pecar, tem advogado junto ao Pai. Então clame o nome dele agora. Se você, nesses dias, ou sei lá, em que momentos atrás, pô, aconteceu, poxa vida, fala com Deus. A Babilônia vai cair. Derruba a Babilônia de sua vida. Porque Jerusalém é que tem que prevalecer. Lá em Jerusalém, também seremos reis. Reis do Altíssimo, que vai dividir o seu trono conosco. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que pela fé nós já estamos assentados com Cristo nesses lugares celestiais, apesar de nossas imperfeições. Ele não diz que quer inerrância, ele diz que quer perseverança. Então vamos em frente sem desistir. E hoje mesmo, agora, podemos colocar as coisas, os pontos nos is de nossas vidas. E nos colocar diante dos vigilantes, assim como somos, e dizer a ele como queremos ser. Em que cidade você está? Vamos juntos comigo. Eu quero estar em Jerusalém. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Se você tem o mesmo sentimento que eu estou tendo agora, vamos conversar com fé, crendo nesse Deus que impacta nossas vidas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eu estou aqui segurando minhas lágrimas. Fácil pensar em tantos sofrimentos e dores que o teu povo tem sentido, sem só perceber que tudo isso tem a ver com nossa maneira de viver. Por isso, Pai, a exemplo de Nabucodonosor, nos sentimos agora tocados pelo mesmo decreto dos vigilantes, que de alguma maneira já nos assolou, tem nos assolado, vai nos assolar. Dá-nos resistência para aguentar, Senhor, e poder, ao fim, erguer a nossa mente, a nossa consciência, as nossas cabeças e sair da condição instintiva animalesca que vivemos todas as manhãs, renovando em Ti, renovando em nós, recebendo de Ti a renovação do Espírito Santo em nossas mentes e corações. Faz isso agora, Pai, dá-nos esse mimo, dá-nos esse presente nesse momento em que nos arrogamos a nos apresentar no Teu santo trono de graça e de misericórdia para Te pedir, perdoa-nos, dá-nos mais uma chance de recomeçar e aumente em nosso coração a esperança de depositarmos tudo que somos e temos nos Teus tesouros, no Teu lugar celeste, inclusive o nosso coração e o nosso ser. Unge o Teu povo nessa hora, inunda-nos com a Tua graça, Tua misericórdia e o Teu perdão, no doce nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.